Fala, devs, como é que são vocês? Estão tudo bem para a gente começar a nossa aula de número 2? A aula de ontem foi um sucesso, foi muito massa e tá sendo muito massa de participar com vocês na live aí na Twitch. A gente tá trocando muitas ideias legais, então bora continuar nas lives na Twitch pra gente tirar nossas dúvidas e a gente está sempre juntos ali pra gente ir para o próximo nível juntos. Então é o seguinte, na aula de ontem a gente viu os fundamentos, né, do Flutter, os fundamentos do Dart. Então a gente veio para a parte bem aprofundada de como que funciona as coisas ali, né, como que declara, como que vai para o código. E hoje a gente vai começar a nossa aula com o título já dizendo o seguinte: mão na massa. Hoje a gente vai pegar a parte do conhecimento que a gente já adquiriu na aula anterior e vamos aplicá-lo nessa aula de hoje, aprendendo sempre coisas novas step by step, né? Cada aula a gente vai revisar e reaprender, não, revisar, né? E aprender conteúdos novos. Então deixa eu mostrar aqui o meu Notion para vocês, para a gente estruturar nossa aula juntos aqui, para vocês terem noção do que a gente está fazendo. Então aqui a gente falou sobre a aula de ontem. A aula de ontem foi um sucesso. Foi muito massa a aula de ontem produzir aquele conteúdo para vocês, indo do Dart, chegando no Flutter, chegando no computador e apresentando, né, o nosso aplicativo que a gente vai desenvolver aqui, que é o Payflow, né? É um aplicativo muito legal, é um aplicativo onde a gente está vinculado com as questões do boleto, né, que é algo que a gente utiliza muito, né? Hoje muitos de vocês devem ter boletos aí para pagar e nada mais legal assim, né? Ter boleto não é tão legal, né? É legal, né? É legal sim, porque você tá dizendo que você tá comprando alguma coisa, tá pagando as coisas. Beleza. E aí, entra na segunda coisa, que é legal também, porque você vai poder agora gerenciar os seus próprios boletos no próprio aplicativo que vocês aprenderam dentro do NLW Together. Olha o quanto incrível que é isso, né, galera? A gente conseguir criar o nosso próprio aplicativo para resolver o nosso próprio problema para a gente utilizar no dia a dia. Isso aqui é para incentivar vocês que estão aí do outro lado a produzirem apps para resolver os seus próprios problemas. Para não ser aquela questão, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente tem que tomar cuidado com isso na área de desenvolvimento, porque às vezes a gente faz milhares de apps, milhares de coisas para um monte de gente, mas às vezes a gente tem uma ideia legal e a gente não coloca ela no papel. Então o Payflow aqui é com esse intuito, né? De vocês olharem para alguma ideia que com certeza alguns de vocês já pensaram em criar um gerenciador de boleto. E aí a gente está aqui criando esse gerenciador de boleto juntos aqui na NLW Together. Então beleza. O que nós faremos na aula de hoje? É muito importante, né? A gente deu esse overview, mas a gente não falou, né, sobre o que a gente vai ver na aula de hoje. A aula de hoje, vamos dizer o seguinte. Sabe aquela aula que é aquela aula legal, do tipo assim, toda vez que você vai iniciar um projeto, normalmente você vai passar por esses passos que vamos passar na aula de hoje. Então a aula de hoje, vamos dizer o seguinte, é o start do seu projeto. Então aqui a gente vai ver como que a gente olha para o Figma, e do Figma a gente tem que extrair essas informações do Figma, e dessas informações a gente começar a estruturar o nosso projeto. Então a gente vai falar nessa aula tanto da questão de extração dos conteúdos do Figma, ou seja, a gente vai configurar os temas da nossa aplicação, a gente vai falar sobre a arquitetura que a gente vai utilizar na nossa aplicação, sobre a gerência de estado, sim, a gente já vai falar, mas a gente não vai utilizar nessa aula, porque eu quis já dar nessa segunda aula essa questão da gerência de estado, porque depois a gente tem live dessa aula, né? Então, às vezes, a live é com o intuito de tirar dúvidas, né? Mas, às vezes, alguém já deu uma estudada aí na gerência de estado e quer tirar alguma dúvida, né? A gente dá uma adiantada aí para essas pessoas que já estudaram ali sobre qual gerência de estado que a gente vai utilizar. Então, beleza. E aí, feito tudo isso, a gente vai construir, com foco nessa aula, a tela de splash e a tela de login. Só que tudo aqui que a gente vai construir nessa aula é focado em layout, tá? Então a gente não vai estar focado em nada aqui de regra de negócio, de criar estruturação de regra de negócio, não. A nossa aula de hoje é para a gente pegar todos os conhecimentos que a gente teve na última aula com Flutter e replicar isso criando o layout do Figma. Por que isso é importante? Flutter é uma tecnologia o quê? Tecnologia front-end, tá? Então a gente tem que sempre se forçar a desenhar as telas. Então por nada mais legal, né, do que a gente começar já desenhando as telas do nosso aplicativo. Então vai ser muito legal. Então bora comigo aqui que a gente vai criar a nossa aplicação e vamos chegar juntos no próximo nível.
tudo no jeito, né? Então vamos dar mais um check aqui no nosso checklist. Olha, já fomos 2 check e vamos chegar lá no final hoje nessa aula aqui e vai ser muito legal. Vocês vão perceber que criar com o Flutter, criar aplicações com o Flutter, principalmente para você aí que é o primeiro contato. Tipo assim, Gabu, eu tava ali, vi a NLW Together e falei, vou dar uma chance pro Flutter. Então você tá aqui para você ver que não vai ser só uma chance. Pode ser a sua mudança de carreira a partir desse NLW. Então, valeu, galerinha. Eu espero que vocês, principalmente as pessoas que estão entrando agora ou que tá meio indeciso aí, passe por essa NLW e depois me mandem mensagem lá falando, Gabu, eu quero continuar nessa questão do Flutter, eu quero isso para minha vida, eu quero essa carreira, quero ir pro mobile, porque Flutter fez muito sentido para mim no NLW. Estou aqui para tentar fazer isso para vocês, de convencer vocês que o Flutter é muito legal. Para quem já escolheu a trilha e tá aqui, né? Tem que valer a pena de mostrar para vocês o tudo que é legal e o quanto que é interessante, né? De trabalhar com Flutter. Vocês percebem na minha anima... Vocês estão percebendo o tanto que eu tô animado, né? Que eu tô falando muito rápido, né? Então vocês percebem aqui na minha animação o quanto que eu gosto, né, da tecnologia e o quanto que eu tô feliz aqui de falar dessa tecnologia com vocês. Então, beleza. Já falamos aqui o que faremos na aula. A gente já até falou, né, na aula de ontem, né, sobre a questão da introdução, né, a gente falou da introdução do Dash, introdução do Flutter, e no final a gente criou um contador do zero, né, a gente foi escrevendo linha após linha, porque aquilo ali foi para dar, sabe, aquele gostinho para vocês, para chegar nas próximas aulas, tipo, vamos criar mais uma coisa do zero. Sim, a gente vai criar mais um app do zero, né, até a última aula, né, são agora mais 4 aulas para a gente criar aqui os nossos conteúdos. E além das 4 aulas, lembre-se de uma coisa muito importante, live, tá? Todos os dias, live 19 horas, então você assistiu a aula, vai ter uma live. Então assim, já deixa anotado no seu Google Agenda que 19 horas vou estar lá na live da Twitch com o Gabu para tirar minha dúvida, pra gente ou aprender com as dúvidas de outras pessoas, pra gente sempre estar ali para ir juntos pro próximo nível. Então na aula de ontem já foi aqui e eu já falei para vocês sobre o Figma. E uma coisa também, antes da gente ir pro projeto aqui, muito legal a interação de vocês no Discord. Ontem eu participei da interação com vocês porque foi muito legal. Então, tipo, eu conversei com várias pessoas lá, muita gente entrando agora na tecnologia, tá sendo muito legal, pessoas que já tinham experiência e todo mundo se ajudando. É exatamente isso. Vamos ser referência juntos, porque é nós aqui, eu e você, que faz o Flutter crescer a cada dia. Então, sai da NLW, produz um artigo, fala do aplicativo da NLW aí nas redes sociais, porque isso vai fazer mais empresas querendo o Flutter, mais empresas vendo que tem gente produzindo conteúdo pro Flutter, e aí isso só vai aumentando. Então nós somos a referência do Flutter e vamos fazer o Brasil ser a referência de Flutter, porque a gente é grande ainda em Flutter aqui, mas a gente pode ser ainda maior e se tornar um país referência de Flutter no mundo, né? Pro Google falar assim, quer saber sobre Flutter? Olha lá pro Brasil, porque tem muita gente empenhada, muita gente produzindo conteúdo. Então fica anotado nisso aí, de nós sermos referência juntos. Beleza? Agora que a gente deu esse pitch aqui sobre Flutter, né? Então bora lá colocar mãos no código nisso aqui. Porque, Gabu, para de enrolação, você já falou demais, falou um monte de coisa aí. E a gente até agora não começou o código, mas a gente vai começar agora. Então beleza, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu puxar o Figma aqui para nossa tela. Puxei o Figma. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então estamos com o Figma aqui, vamos entender o que é o aplicativo, né? A gente fez esse overview naquela última aula, mas vamos dar só uma reintrodução aqui. Tá. Então, qual que é a ideia do aplicativo? O aplicativo do Payflow é para gerenciar os seus boletos. Então, a ideia é, você vai fazer um login social, né? Para esse login social, pegar seu nome, sua foto, para deixar o app bem legal, né? Para estar vinculado com você. E aí, dentro desse app, a gente vai ter que todos os boletos que a gente já cadastrou, toda vez que a gente clicar num boleto, ele vai aparecer esse modal para a gente falar se foi pago ou não. Quando foi pago, a gente vai atualizar na nossa tabela e falar, olha, esse boleto foi pago, para não acontecer aquele problema, né, de você deixar um boleto sem pagar, porque o aplicativo está ali te falando, olha, você não pagou. Você não pagou. Você tem que confiar no seu código. Você fez um código, você não vai confiar no seu código falando que você não pagou? Fica aí, fica a questão para vocês, né? Então, beleza. Aí, beleza. Clicou aqui, fez sim, e aí a gente tem a tela aqui de extratos. A tela de extratos, eu sei que para alguns podem estar falando assim, ó, Gabu, mas meu boleto e meu extratos
igual. Tá igual. Mas é porque os meus extratos é para vocês numa versão 2.0 que a gente vai liberar do Figma do Payflow, vai ter um processo de filtro. Então vai ficar um desafio para vocês, depois que acabarem em LW, criar esse filtro. E eu espero vocês me marcar lá no LinkedIn, né, mostrando que cumpriu o desafio 2.0 aí do Figma. Estamos fechados nisso? Então beleza. E aí, aqui quando você clica nesse mais, você vai ser redirecionado para essa tela aqui. Que eu sei que vocês gostam de câmera, tá? Então, tipo assim, em tudo que tem no app, eu sei que vocês também gostam de recurso nativo. Então, por isso que a gente vai utilizar uma câmera aqui no nosso aplicativo para a gente fazer a leitura do QR Code. E eu posso dar um spoiler. A gente vai utilizar a leitura do QR Code aqui fazendo com o Firebase ML Kit. Firebase é meu queridinho, né? Por mais que tenha um vídeo meu falando que não use Firebase, mas era só irônico, né? Eu gosto muito de Firebase, então a gente vai utilizar o Firebase aqui para duas coisas: login social e para o ML Kit. Só que eu tenho que lembrar de vocês uma coisa, né? Porque vocês pediram que as aplicações desse NLW Together sejam com foco em animações. Então, por mais que a gente tenha esses contextos, Firebase, essas outras coisas, sim, a gente tem esses pilares aí em volta, mas o foco dessa NLW Together é animações. Então, o nosso app, ele tá legal, mas imagina esse app animado, o quão legal que vai ficar. Então, se liga, galera. Essa é um assunto que eu gosto muito de animações. É tipo assim, dos meus favoritos de Flutter, falar de animações pra mim é falar animações e gerência de estado. Tem outras coisas, né? Mas esses dois aí que eu gosto muito, é que eu estudo muito. Então, a gente vai deixar o nosso app com algumas animações aqui bem simples, mas para mostrar para vocês que o simples faz diferença. Então, por mais que às vezes a gente fale, Gabo, essa animação é simples, mas você mostra para o usuário o app com animação e sem animação, o usuário fala, não, você usou outra tecnologia, o que você usou aqui para conseguir esse resultado? Pois é, galera, é desse jeito. E aí, beleza, a gente vai fazer o leitor. Nessa região aqui você coloca o código de barras, né, para quem já tem conta bancária, já fez algum tipo de pagamento através do telefone, ou foi naqueles caixas eletrônicos, né, onde você coloca o boleto lá, tem alguma coisa para ler o boleto. Por que acontece? O código de barras são barrinhas, né? E baseado na grossura da barra e o espaçamento, você vai definir números. Então, na hora que você bate a foto, ele simplesmente pega isso e transforma em números. Porque antes a leitura era laser, né? Então, na hora que faltava o espaçamento ali, o laser identificava. Agora, como é a câmera, fica mais fácil, entre aspas. Por isso que a gente vai utilizar Machine Learn ali do ML Kit do Firebase. Então, você selecionou aqui e na hora que ele lê o código, simplesmente vai colocar o código aqui. Ou, você se quiser, não quero usar a câmera, por algum motivo, beleza, vai lá e clica aqui em digitar o código e digita na mão. Então, aqui você vai colocar o nome do boleto, o vencimento, o valor e o código. Pronto, vai cadastrar e voltar para nossa tela inicial. Então, esse é o overflow do nosso aplicativo. Então, nosso aplicativo vai ter uma tela de splash, uma tela de login, uma tela home, aonde vai ter uma navegação com Bora Navigator, né? Isso aqui a gente chama de Bora Navigator. Quando você clica, aparece essa tela. Quando você clica, aparece essa outra tela de meus extratos. Quando você clica aqui, não aparece nada. Ele chama a tela direto. E aí, feito todo esse overview, agora a gente pode ir lá começar com realmente a mão no código. Gabu, eu sei que às vezes a gente... Eu sei que você está falando, mas Gabu, mas cadê o código? A gente vai chegar lá, galera. Você lembra que eu comentei com vocês, step by step? Isso é uma coisa legal da gente comentar aqui. Porque eu falo que você tem que codar. Você tem que, no seu trabalho, você tem que estar focado em 60% do seu tempo pensando no que você tem que fazer. E 40% do seu tempo você vai estar codando de fato. Então isso é muito interessante, muito relevante de fazer, porque a gente vai passar, a gente vira uma chave depois no futuro de não só codar, sair codando e não sabe nem por quê. E se você pensar antes, igual a gente está fazendo aqui, fica mais fácil. Você tem menos rollback, né? Você tem que fazer menos refactor porque você pensou muito bem em como fazer aquela feature. Então, beleza, olha. A gente vai aqui, ó, overview do projeto do Figma. E agora sim, galera. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar o nosso projeto Flutter. Então, beleza, bora lá. Olha, já deixei o terminal aqui no jeito, né? Porque, igual eu falei pra vocês, o Flutter é uma CLI. Você precisa de rodar ele no terminal. Então,
Vocês com o tempo vão se acostumar a só usar o terminal para fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, eu uso o terminal aqui para inicializar o Flutter também, para criar diretório, navegar entre pastas, tudo via terminal, né? Então, beleza, eu já estou na minha pasta certa, NLW Together, e vou criar o projeto aqui, ó. Flutter Create Pay. Qual que é o nome do aplicativo? Flow. Então, Flutter Create Pay Flow. Ops, digitei errado. Flutter Create Pay Flow. Era para ter sido, sim, olhando para vocês enquanto eu digitava assim, mas não deu. Beleza? Agora, quando a gente tem aqui o nosso projeto, então, ó, já demos o Flutter Create, colocamos o nome do nosso aplicativo. Agora vamos dar um code e chamar o nome do projeto, Pay Flow. Ou você pode dar um CD, ou você pode ir pelo seu VS Code lá na mão, navegar. Tá, eu vou mostrar para vocês como é que instala esse code. Quando você abre o VS Code, você dá um Command, ó, um Ctrl P, né, se for Windows ou Linux, ou Command P se for no Mac. Aperta o Shift, né, para fazer o símbolo de maior, e você coloca aqui, ó, Command, você escreve aqui, ó, Path. E aí vai aparecer aqui, ó, Shell Install Code Command Path. Para quem usa Linux não precisa instalar, porque como é um serviço Microsoft, né, na hora que você instala ele já faz isso. Mas no Mac você tem que clicar, tem que fazer esse processo para instalar. Se não me engano, no macOS também. Então aqui a gente está com o nosso projeto no jeito. Deixa eu fechar esse terminal aqui que a gente não vai precisar dele. Então a gente está com o nosso projeto aqui no jeito. Então o nosso projeto aqui tem as pastas, né? Android, iOS, macOS e Web. A gente nem precisa mexer nessas pastas, mas eu gosto de falar que elas estão aqui só para vocês terem sim, entender mais ou menos o que é, né? A pasta Android vai ser referente ao aplicativo buildar para o Android, iOS referente ao aplicativo buildar para o iOS. Para quem não conhece o que é iOS, né? iOS é para você buildar para o iPhone. E aí macOS é para buildar para o sistema do MacBook, né? iMac, e o Web é para buildar para o Flutter Web, né? Esses arquivos aqui a gente não precisa mexer, mas é legal de comentar para vocês o que eles são, né? Dentro dele tem várias coisas de configuração que o Flutter já deixa no jeito para gente. Então aqui a gente tem o PubSpec, que é muito importante, né? Onde a gente vai instalar os nossos packages, e a gente tem a pasta lib, onde a gente começa a criar a estrutura do projeto. Então a gente já deu o nosso Flutter Create aqui, iniciamos o projeto, né? E fazer a parte. E agora a gente já iniciou o nosso projeto, né? A gente vai criar o tema do nosso aplicativo. O que é o tema, né? Às vezes alguém pode estar se perguntando. Tema é isso aqui, ó. Tá vendo que o nosso aplicativo tem uma cor laranja? Tá vendo que aqui a gente tem uma fonte para esse texto? Se a gente inspecionar aqui, ó, a gente tem uma fonte. Por exemplo, essa fonte é uma fonte Inter 400. Aí, deixa eu sair da tela, fica mais fácil para ver o feed. Por exemplo, se eu clicar nessa fonte aqui, ó, ela vai me dar um Eigit de 600, né? Ela vai me dar um size de 25. A fonte é uma Lexend. Então, assim, todos esses tipos de configuração são configurações de tema, né? Para dar aquele jeitinho diferente no seu web. Então, por isso, a gente agora vai configurar os temas da nossa aplicação. Só que para essa NLW, eu já fiz algumas coisinhas que vou mostrar para vocês, que é para facilitar o lado de vocês aqui dentro da NLW. Porque eu sei que na última NLW a gente teve que ficar, às vezes, com alguém compartilhando o código e tal, o código meio chato, a gente foi fazendo um monte de coisa na mão, e aí a gente vai fazer as coisas aqui step by step, tá? Beleza, ó. Então, quando a gente... vocês também têm acesso a esse Figma. Então, nesse Figma, ó... No Figma não, galera, desculpa. Como é que é o nome? No Notion. No Notion vocês vão ter acesso. Ó, vocês vão ter acesso a esse link aqui, ó. Esse link é o link que a gente vai fazer as configurações. Então, quais configurações de tema que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer a configuração de cores do aplicativo, configurações de text styles e configurações de imagens no projeto. Ou imagens do projeto, talvez o nome imagens do projeto seria melhor. Então, colocando esses três, a gente já vai ter uma configuração bem legal do nosso projeto para a gente ir avançando para o próximo nível. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer a configuração de paleta de cores, né? Então a gente vai clicar nesse link aqui, ó. Vou clicar nesse link. E aí ele vai abrir um readme aqui, ó, que eu fiz para vocês.
todo documentado, todo bonitinho, para facilitar vocês a entender o que a gente está fazendo também, né? E aí também para vocês usarem como fonte de referência, essas outras coisas, para não depender só do conteúdo aqui falado, né? Do conteúdo gravado e tudo. Eu quis fazer essa documentação para vocês, espero que vocês gostem. Então nessa documentação, eu estou falando aqui sobre a paleta de cores, né? Aí eu estou explicando algumas coisas legais aqui que é legal de falar. Por exemplo, o Dart ele não interpreta diretamente com hashtag. Para utilizar a hashtag, você precisa utilizar 0xFF. Por exemplo, no CSS você coloca hashtag já direto. Mas o Dart ele não entende isso, ele espera o inteiro. Então, o que representa a hashtag é o 0xFF. Então, todas as cores a gente troca para isso. Então, aqui eu estou mostrando como que a gente faz o exemplo de uso. A gente coloca a cor. E aí, olha o que eu já fiz para vocês. Eu criei uma tabelinha aqui com todas as cores, né? Todos os hexadecimal, a representação dessa cor para vocês, a configuração dela em Dart e coloquei qual o tipo. Por que você colocou o tipo? Porque se a gente abrir aqui o Figma, ó, vou abrir aqui o Figma para vocês. Quando a gente coloca aqui ó, a cor, ó, se eu não clicar em nada, o Thiago ele já separou todas as cores pra gente. Aí eu tô na frente, né? Desculpa, galera. Olha, o Thiago separou as cores de brand, as cores de texto, as cores de ação e as cores de shape pra gente. E eu separei todas essas cores aqui pra gente, ó. Coloquei as cores comuns, as cores que são referentes a texto e as cores referentes a ícones. Então, comuns, né, porque tá para todo mundo. E aí eu já deixei todas as cores aqui configuradas pra gente, baseado no que o Thiago já fez. E aí, se tiver algumas coisas a mais para a gente colocar aqui, né, a gente vai implementando no meio do nosso processo. Eu vi aqui que teve até uma alteração aqui no Figma. Parece que entrou umas duas, entrou uma cor secundária aqui, né? Aí depois a gente instala aqui, né? A gente faz isso. Mas beleza. Então aqui a gente já tem a referência para vocês utilizarem tudo isso. Então aqui agora com a paleta de cores no jeito, né, você precisa criar o arquivo AppColors no seu projeto seguindo o esquema de diretório abaixo. Então a gente pode seguir o esquema aqui, ó. Dentro da lib a gente vai criar uma pastinha chart, criar uma pastinha themes e vamos colocar o appcolors.dart. Com o arquivo criado, você precisa construir a classe AppColors para facilitar o processo. Já deixei implementado para vocês aqui abaixo. Então aqui eu já deixei tudo implementado no processo de cores. E aí, para vocês pegarem essas cores aqui no Figma, você pode clicar aqui ó, no Primary. Aqui tem um símbolozinho aqui no cantinho. Ah, minha tela está um pouquinho maior, né? Deixa eu diminuir ela um pouquinho para vocês pegarem essa referência. Aqui ó, você clica aqui, aí aqui tem a cor. Se você clica duas vezes, dá um Command C, Ctrl C, você já tem a sua cor baseada já igualzinha do Figma para você utilizar dentro do seu app de Flutter. Sempre lembrando, né, da gente fazer essa troca. E aí agora a gente vai lá para o nosso código, né, criar essa interação. Então o que está falando lá naquele documento? Aquele documento fala do seguinte, ó, você vai criar uma pastinha aqui chamada Shared. E dentro dessa pastinha, né, a gente vai criar uma outra pastinha aqui chamada Themes, para criar todos os temas da nossa aplicação. Antes da gente prosseguir agora criando os arquivos, deixa eu criar uma pastinha aqui, ó, .vs Code, para só deixar uma configuração bem simples do VS Code, que é o seguinte, a gente vai criar uma pastinha set.json, e aqui a gente vai colocar um font size maior, para ficar mais fácil para vocês lerem, né? Vocês do outro lado da telinha aí, fica mais fácil de vocês lerem. Beleza, vamos só fazer isso aqui. Também fica a dica para quem quiser aumentar a fonte do VS Code, né, por projeto, porque esse arquivo fica dentro do projeto do Payflow. Então, se for para um outro projeto, ele não vai estar maior, né? Ele vai estar o tamanho, acho que é 12, que é o tamanho default. Então isso é legal porque às vezes, por algum motivo você quer deixar maior, você quer gravar algum vídeo e tal, você pode utilizar essa questão do settings JSON aqui. Beleza, então aqui a gente tem o nosso PubSpec, né? Ó, PubSpec, não. Aqui a gente vai para a pastinha lib. Dentro da pasta lib a gente tem o shared themes. E aqui dentro a gente vai criar o nosso appcolors.dart. Pronto, a gente vai criar o nosso appcolors. Então se a gente for lá na nossa configuração, a gente criou o nosso appcolors aqui. E aí ele fala aqui, ó, para a gente importar o material, né? Ou senão a gente pode copiar esse arquivo aqui e já colar. Então a gente pode copiar esse arquivo e colar. Galera, eu sei que às vezes não é para parecer que tipo assim, eu deixei a parada pronta e estou copiando e colando aqui. Mas isso aqui é só para a gente facilitar
as nossas aulas do NLW para a gente focar nas outras coisas. Porque como eu já deixei isso aqui documentado, vai ficar lá no Git para vocês e vocês podem utilizar isso tudo como referência. Então a ideia é essa, né, de deixar as coisas como referência para vocês também como pós-NLW, porque eu já vi, porque o conteúdo ele não fica gravado depois, né? Então eu quis disponibilizar algumas coisas lá para facilitar. Então aqui a gente já configurou o nosso App Colors, né? A gente colocou todas as cores aqui no nosso aplicativo e isso aqui já é a nossa base, né, para a gente criar a nossa aplicação e ir juntos aqui para o próximo nível. Esse arquivo a gente precisa só validar que, por exemplo, que pode ter que algumas cores, não sei se está todas as cores certinhas aqui, ó. Vamos lá, o delete ele tá diferente. Vamos colocar lá. Ó, vamos colocar o delete diferente. Por isso que eu quis criar essa tabelinha, né? Porque essa tabela ela nos ajuda em muito a criar a nossa aplicação. Por exemplo, o heading tá aqui, o heading e o gray é igual e a gente tem todas as outras cores já aqui no jeito para a gente utilizar na nossa aplicação. Então aqui a gente já criou toda a nossa aplicação, tá tudo no jeitinho aqui para a gente continuar produzindo as coisas. Então o text column eu já fiz para vocês. E dá para vocês perceberem, né, que é bem tranquilo, né, a gente configurar aqui os app colors, né, então já facilita, já estou facilitando isso para vocês. E aí agora vamos lá para o nosso Notion, né, para a gente ver qual que é o próximo passo. A gente criou aqui, né, a tabela de cores, a paleta de cores, e agora a gente vai criar os text styles. Tá? Então aqui eu deixei também documentado para vocês, clicar aqui. Vai aparecer aqui a documentação. Aí aqui eu juntei, né? Por causa que os textos eles precisam das cores, né? Então eu deixei as duas documentações juntos para também facilitar para vocês. Então se a gente olhar aqui no Figma, como é que a gente vai extrair as informações de um style, né? Para pegar uma informação de style, você pode clicar no style e vai aparecer aqui todas as configurações. Ó, a fonte, o edit, o estilo, o size. E qual cor que ele está utilizando? Ele está utilizando a cor Heading. Tá vendo que a gente criou uma cor chamada Heading aqui, ó? Cor para textos. Então as cores também já estão identificadas para a gente utilizar. Então agora a gente fez tudo isso. O que a gente precisa agora? Avançar. Vamos lá. Aqui eu fiz a mesma configuração para vocês dos text styles. Eu tinha colocado até o link errado aqui, né? Eu corrijo para vocês na hora que eu subi o Notion. Então aqui, ó, estilo dos textos. Eu coloquei todos os estilos dos textos aqui. Já coloquei uma foto da fonte para ficar mais fácil para vocês identificarem. E coloquei todas as configurações aqui, ó. Coloquei o nome, né? E coloquei aqui o size, o edit e qual cor que ele usa. Por exemplo, esse título aqui ele pode usar head ou background. Esse título list tile pode utilizar 17 pixels, né, com heading. E aí eu fiz todas as configurações aqui também de tabela para ajudar vocês e serem referências, ou vocês podem utilizar isso para configurar os seus projetos também. Então fica isso como referência para vocês ir estruturando. Eu gosto de fazer muita documentação no README, né? Porque a gente já deixa lá no nosso Git. Porque às vezes fazer a documentação, a gente podia fazer a documentação, por exemplo, em Notion. Mas não fica lá no Git, né? Fica no Notion. Não fica junto com você dentro do código, né? Porque aqui dentro do VS Code você pode consultar esse README. E aí aqui a gente tem que fazer o seguinte. Essas duas fontes, se a gente olhar aqui, a gente usa uma fonte Lexend e a gente usa uma fonte aqui no botão Inter. Essas duas fontes são fontes que existem dentro do Google Fonts. Google Fonts é um package da Google que tem milhares de fontes para a gente utilizar. E aí, o que a Google fez? A Google, né, é mantenedora do Flutter. Ela falou, eu vou criar um package aí para vocês, para facilitar a vida de vocês também. E foi exatamente isso que eles fizeram. Porque antes a gente tinha que ir lá, baixar um arquivo de TTF, colocar dentro do projeto. Aí o Google foi e falou, não precisa fazer isso não, vou deixar isso aqui tudo pronto para vocês, se vocês só usam o meu package. Então a gente vai ter que precisar instalar o package aqui do PubDev. Então se a gente olhar aqui, ó, Google Fonts, eu deixei tudo documentado aqui para vocês, para facilitar o processo de instalação. Então a gente clica aqui, Google Fonts, ele já vai abrir aqui pra gente, ó. Aqui ele fala... Ele explica como que funciona o Google Fonts, né? Como você utiliza dentro de um text, aí se chama Google Fonts, qual o nome da fonte você quer, essas coisas. E aí aqui eu falei, ó, a gente precisa agora pegar a versão mais atual. Como a gente está gravando, a gente está fazendo o NLW Together, a gente está na versão de runtime junto com o NLW Together, né? Google Fonts. Então a gente vai copiar esse Google Fonts aqui. Vamos lá no nosso projeto.
Vamos lá no nosso projeto, vamos lá no PubSpec, embaixo aqui do Cupertino, ou onde vocês quiserem, onde vocês se sentirem mais à vontade, a gente vai colocar aqui, ó. Quando a gente coloca, a gente dá um Command S ou um Ctrl S, e aí ele vai rodar o pubget. Se ele rodar o pubget, o que quer dizer? Deixa eu sair da tela. Se ele rodar, ó, rodou o pubget, deixa eu rodar de novo, para ficar mais claro. Ó, ele vai estar rodando aqui o pubget pra gente, dizer que ele conseguiu baixar o projeto. Se ele não conseguisse, ele ia dar algum erro, que ele ia subir o terminal e falar que deu algum erro. Mas se não subiu o terminal, quer dizer que deu tudo certo. Então aqui a gente pode voltar lá para a nossa documentação. Iremos utilizar a versão citada acima. Para adicionar esse package, precisamos acessar o PubSpec, né? Eu mostrei para vocês. E aí agora a gente vai fazer a mesma tipo de configuração. A gente vai colocar a configuração dentro de lib shared themes e aí vamos criar um arquivo lá chamado apptextstyles.dart. Então vamos lá. Vamos aqui dentro do theme e vamos colocar app textstyles.dart. E aí aqui a gente vai fazer a mesma configuração que a gente fez ali para color, que é o que? A gente vai colocar class app text styles e aí a gente vai criar o nosso app text style. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o texto passo a passo. Que é o seguinte, a gente vai criar um static const. A gente vai criar uma constante estática para a gente chamar ela de title home. E aí a gente vai configurar o text style aqui. Para a gente saber qual que é o text style que a gente vai utilizar, a gente vai lá no nosso documentação. Ele fala, ó, title home, chama Lexend. Beleza, então vamos chamar aqui o Google Fonts. Lexend Deca. E aí a gente vai passar as configurações aqui do Lexend Deca. Const variables with a constant value. É por causa que aqui a gente tem que alterar, né? É só tirar o const aqui e colocar como final. Sem problemas. Então aqui a gente vai colocar aqui o font size 32. O font weight aqui vai ser um font weight de W600. E aí a gente pode ir lá no nosso documentação, ele fala que a cor é a cor heading. Então a gente vai adicionar aqui color app colors.heading. Então por isso que é legal, né, a gente já fazer as configurações de cores e as cores estão junto aqui com o estilo. Então uma coisa depois da outra a gente vai fazendo as coisas step by step. Então aqui eu já facilitei pra gente, né, e já criei aqui o nosso arquivo também pra gente utilizar. Então eu já deixei tudo pronto aqui, a gente pode simplesmente copiar esse dado e colar aqui. Que ele já vai estar no jeito pra gente. Então aqui ele está falando que a cor, né, tá errada, é a cor gray. Então a gente tem a cor gray aqui e tudo funcionando no jeitinho aqui pra gente criar a nossa aplicação. Deixa eu só trocar aqui, eu tinha escrito errado, isso, gray. Então a gente tem a cor gray, então tá tudo no jeito e a gente já configurou todos os nossos text style. Por que eu quis deixar esse arquivo pronto para vocês? Porque tá vendo que aqui já tem todas as configurações de estilo que precisa na aplicação, né? E aí a gente consegue descobrir qual que a gente tem que utilizar lá no Figma. Por exemplo, se você clicar aqui no Figma, você vai ver que você precisa de uma fonte Lexend 617. E aí eu coloquei essa documentação aqui já, ó. Então, se você quiser saber, eu coloquei a ordem já aqui, ó, 17600 heading, title list tile. Então, pronto, aí você vai lá no Flutter e chama o title list tile, você já vai ter a mesma configuração que tem no Figma. Eu quis fazer isso para facilitar, né? Mostrei para vocês como que cria mostrei lá na documentação como que se faz, para a gente dar foco nas outras coisas da aplicação, porque isso aqui você pode deixar esse material salvo aí em algum lugar, que uma vez ou outra, se você tiver uma dúvida, você vai lá, consulta, configura a sua aplicação e pronto. Porque isso aqui, normalmente, você mexe uma vez na sua aplicação e acabou. Configurou, então às vezes você entra no projeto que você já está configurado, você nem mexe nisso, você só vai criando feature nova. Então por isso que essa aqui é uma parte super interessante, é por isso que a gente está fazendo ela. A primeira coisa que a gente está fazendo é configurando o tema, como eu falei para vocês, porque depois que isso está pronto, tudo flui numa belezinha pra gente. Então, beleza, aqui a gente já configurou no nosso app text styles. Então, vamos lá no nosso Notion e vamos dar um check também. Olha, a gente já deu bastante check aqui na nossa aplicação.
né? Então, a gente é legal, né? Eu gosto do Notion e também é legal para vocês que tá estudando, né? Usar o Notion também para estudar, né? Fazendo os checkzinhos ali baseado ou no que tá vindo agora nessa aula ou o que você tá estudando. Por exemplo, eu tô estudando, vou fazer a mesma coisa que o Gabu agora sem ver a aula do Gabu, né? Beleza, eu vou fazer o criando paleta de cores. Dá check. Criando textile. Check, beleza. Aí você vai fazendo isso aqui que você vai se assimilando também com as aulas. Então agora que a gente fez, criando paleta de cores, criando os text styles, a gente agora precisa adicionar as imagens no projeto. Então aqui eu também fiz um documento para vocês. Olha que legal, né? Eu fiz um documento para vocês com as configurações. Eu acho que eu só esqueci de subir o documento. Deixa eu só pegar o documento aqui. Deixa eu dar um git push, que aí ele vai subir pra gente. Lembrei. É porque as imagens eu deixei no outro documento aqui que eu vou pegar para vocês agora. Pronto. Já está no jeito aqui para a gente utilizar na nossa aplicação. Então vamos voltar aqui. Configurando as imagens. Então aqui eu também criei um arquivo, né, para a gente configurar todas as nossas imagens. E também já fiz uma coisa bem legal também para vocês, né, que foi a questão aqui de já deixar um arquivo para vocês baixarem a imagem. Então vocês podem clicar nesse arquivo aqui, ele vai vir no Drive, vocês vão baixar esse arquivo do Drive. Aqui, ó, vamos baixar o arquivo, ele vai baixar zipado, né, ele vai baixar essas imagens. E agora a gente vai ter essas imagens aqui, beleza. Então a primeira coisa que o nosso arquivo de configuração fala para a gente baixar as nossas imagens do Google. E aí depois que a gente baixar essas imagens, a gente vai ter que colocar essas imagens dentro de uma pasta Assets, dentro de uma pasta Imagens. Então vamos lá no nosso projeto e vamos ver se a gente tem essa pasta Assets. Normalmente quando você cria um projeto do zero, ele não vai ter a pasta Assets. Então a gente vai precisar de criar. Então a gente vai vir aqui, criar Assets. Pronto. Aí agora a gente precisa, né, acessar esse image zip aqui, ó. Ele apareceu no meu outro monitor, então ele apareceu aqui, ó, na minha outra tela. Eu vou puxar essas imagens aqui, ó, e vou colocar dentro de assets. Quando você faz isso, já vai vir as imagens aqui todas configuradas como planejado. Então, Google, logo, full. Então, tá vendo aqui que tem todas as imagens que eu já peguei do Figma. Isso aqui é muito legal, porque já deixa tudo pronto para vocês, né, para facilitar para a gente ir realmente ali para o código para criar a nossa primeira tela, para criar a nossa segunda tela, que é a nossa tela de login. Então, beleza, olha, a gente já tem as nossas imagens e vamos lá configurando o nosso arquivo de documentação. Nosso arquivo de documentação fala, com isso feito, a gente precisa agora colocar no PubSpec. Vamos pensar aqui, ó. Uma coisa, toda vez que você adiciona imagens, coisas, assets no seu projeto, você precisa avisar o pubspec.yaml que você está fazendo isso. E como que você faz isso? Você vai lá em assets, né? E simplesmente coloca a assets/images para ele pegar o diretório da sua imagem. E aqui ele também, quando você cria o projeto, ele explica, ó, se você quiser adicionar um asset na sua aplicação, você tem que fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colar isso aqui, ó. Que a gente cola igualzinho que tá lá na documentação. A gente vai dar um Command S aqui, vai subir o PubDev aqui. Deu tudo certo, então quer dizer que ele já tem as imagens da nossa aplicação. Então, beleza. Agora a gente já configurou nossas imagens e agora a gente precisa criar o nosso App Image. Da mesma forma que a gente criou antes, né, a gente vai criar o App Image dentro de lib shared themes. Então, a gente vai lá no nosso projeto. Vamos colocar aqui, ó, lib shared themes, vamos criar um app images.dart. E como eu já deixei esse arquivo pronto, né, vocês podem simplesmente copiar esse arquivo aqui e colar. E aí a gente vai entender o que tem dentro dele. Olha, eu criei uma constante simplesmente para armazenar o diretório. Qual que é o diretório que está na minha imagem? Assets/images/logo, logofull.png. Então ela está dentro desses arquivos. Então a gente já consegue fazer essas referências para a gente ir criando a nossa aplicação. E por isso que é tão legal, né, da gente já deixar, eu gosto de deixar um arquivo de imagens com URL. Por exemplo, você quer usar essa logo em 50 lugares. Aí toda vez que você vai escrever a URL na mão, não chama aqui, porque se você quiser trocar o URL depois, você trocou o nome aqui, ó, trocou para todos os lugares no seu app. Então é muito legal a gente ficar brincando com esses negócios de estética, const ali, para coisas que realmente é constante, coisas que nunca vai ser alterada na sua aplicação. E se for alterada, altere em todos os lugares que estão utilizando. Então beleza, a gente já configurou o nosso App Image, temos aqui tudo no jeito na nossa aplicação. Ó, deixa eu salvar aqui, beleza. Ó,
Deu errado porque eu alterei o arquivo aqui sem querer. O espaçamento tá errado. Se o espaçamento estiver errado, vai dar esse tipo de erro que aconteceu aqui embaixo, tá vendo? Ele tá falando que deu um erro. Então, você tem que seguir o espaçamento aqui. O VS Code até te orienta aqui já que precisa ser feito para não acontecer erro. Aí ele rodou, nenhum erro aconteceu. Então, quer dizer que tá tudo certo. Beleza, então vamos lá para o nosso Notion para a gente ver se a gente está com tudo certinho. Então, adicionamos aqui as imagens do projeto. E aí, agora a gente entra, né, na nossa questão aqui de arquitetura do projeto, que eu queria dar um overview bem rápido aqui no Isco, né, sobre como que a gente vai fazer a arquitetura do nosso projeto aqui do Flutter. O nosso projeto que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai utilizar a arquitetura do projeto. Peraí, deixa eu achar o aqui, ó. Então, a arquitetura do projeto, a gente vai utilizar, né, a questão da gerência de estado chamado Value Notify, que é a gerência de estado que até que eu utilizei na NLW passada. Eu vou explicar o motivo. O único motivo ela é uma gerência de estado default do Flutter. Então, a gente vai utilizar ela porque ela já está lá para ser utilizada. Então, a gente não vai utilizar nenhum package simplesmente por conta disso. E também pelo fato, né, de ter gente acabando de entrar no Flutter, e se a gente ficar já mostrando outras gerências de estado, ficar mostrando vários packs, várias coisas, vai também confundir essas outras pessoas. Então aqui a gente consegue aprender todo o conceito de gerência de estado utilizando o Value Notify, sem precisar... Peraí, deixa eu... A voz deu uma falhada aqui. Então, aí o que acontece? A gente vai falar sobre Value Notify, e a gente vai utilizar aqui o padrão de MVC para a gente criar a nossa aplicação, que é um padrão bem simples. Eu vou explicar aqui bem rapidinho, né, bem sucinto aqui, com um workflow aqui de como que as coisas funcionam. Deixa eu ver se eu troco aqui para Flow, isso. Então é o seguinte, o nosso aplicativo, ele vai funcionar assim, ó. A gente vai ter um modelo. O que é um modelo, Gabu? Modelo é a informação. O que é isso? Por exemplo, o modelo pode ser um usuário. Um usuário pode ser um modelo, que ele vai ter um nome. Por exemplo, a gente vai criar um modelo usuário, né? Onde a gente vai pegar o nome desse usuário e vai pegar a foto. Então a gente vai ter um modelo para boleto, né? Que é o que é um boleto, né? Um boleto no nosso aplicativo, um boleto model, ele tem o número do código do boleto, ele tem a data de validade, ele tem o nome do boleto e ele tem o valor do boleto. Então isso é um modelo. Então a gente vai trabalhar com a questão do MVC, né? A gente vai ter o modelo, a gente vai ter o que eles chamam de view. O que é view, Gabu? View é tudo que o usuário está vendo. Então, tudo que o usuário está vendo é a nossa view. E a gente vai ter o controller. Então, como que funciona basicamente um MVC? Bem sucinto, bem rápido aqui para vocês. Só para dar um overview, né? E a gente vai pegando as coisas mais a fundo. Então, um controller é o seguinte, ó, tá vendo que a gente tem um modelo e a gente tem uma view. O seguinte, o controller, ele vai fazer uma manipulação do modelo. Vamos dizer assim, por exemplo, o controller, aqui no meio, é porque é o seguinte, né, numa aplicação real, a gente tem aqui, ó, a view, o controller, e a gente tem uma outra camada aqui, né, para conseguir representar, que é uma camada de serviço. Que é essa camada de serviço, Gabu? Isso aqui vai ser normalmente a conexão com um banco de dados, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um link, ó, a gente tem um link entre esses dois, e a gente tem um link aqui entre esses dois também. O que é esse link? E aí a gente tem um link entre a view e o controller. São sempre comunicações bidirecionais. Ou seja, por exemplo, a view é onde tem interação do usuário. Por exemplo, quando o usuário clicar no botão de login, a gente vai ter que chamar o controller de login, que ele vai chamar o serviço da Google, que ele vai fazer o processo lá de buscar os dados e vai lá no nosso modelo que a gente criou e vai devolver o modelo para o controller e esse modelo vai devolver para a view. Então a view, ela sempre vai conhecer o modelo, porque a gente cria um modelo para criar uma identidade dentro da nossa aplicação. E aí, basicamente, isso aqui que a gente vai ter na nossa aplicação. A gente vai ter uma view, a gente vai ter o controller, vai ter um serviço e vai ter um módulo. Então, isso aqui seria, né, o MVC. Só que dentro do controller, a gente subdivide em controller e service. Mas a ideia é ter um model, uma view e um controller, né? Mas se você juntar
a ideia do controller com o service, eles também podem ser só um controller, né? Porque o service ele manda um comando para o banco de dados, né? O banco de dados devolve para ele e o comando do service devolve para o controller que devolve para o view. E aí você pode juntar tudo isso num código só, né? E chamar tudo de controller. Então a gente vai utilizar essa arquitetura aqui, que é uma arquitetura bem simples, mas é uma arquitetura muito usual e muito escalável. Então porque você separa essas duas camadas, né? Você só acrescenta a camada de view, de service ali, ou repository, que isso faz com que a gente tenha o controle da nossa aplicação totalmente isolado da nossa view e totalmente isolado das nossas entidades, que são os nossos modelos. Então, com essa separação, a gente consegue criar uma aplicação muito escalável de uma forma bem legal, que a gente vai aprender aqui hoje, né, no NLW Together. Então, a gente fez aqui o processo de explicar o nosso gerência de estado que a gente vai utilizar, e a gente veio aí explicou aqui sobre o MVC que a gente vai utilizar na nossa aplicação. E aí agora, feito tudo isso, falado esse tanto de coisa, criado alguns códigos, lido algumas documentações, agora a gente tem tudo para a gente criar a nossa aplicação. Então, agora a gente fez aqui, tem o nosso código funcionando, nosso código não, a gente tem o nosso código com as diretrizes prontas, e agora a gente vai começar a criar a nossa primeira página. Então a gente vai criar a nossa splash, e vamos lá com mãos no código, galera. Mão na massa, né? Porque é o título da aula, mão na massa. A gente fez muita coisa de configuração, a gente conversou muito, né? E agora bora conversar mais codando, que é algo que a gente gosta muito, porque do meu lado aí, né, tem uma desenvolvedora, tem um desenvolvedor, e tá todo mundo aqui alinhado para ir juntos para o próximo nível. Então bora lá, galera. Então é o seguinte, vamos voltar lá para o nosso código. Agora a gente está falando que a gente precisa criar splash. Vamos lá, antes de criar splash, vamos voltar lá no Figma, né? O Figma da splash é o que? É um background branco com... Eu peguei esses itens aqui como uma imagem e isso aqui como uma outra imagem. Então a gente vai ter essas duas imagens aqui dentro da nossa aplicação e a gente já vai construir a nossa splash. Então a nossa splash, se for olhar, é uma tela bem simples de ser construída. Então vamos entender como que a gente vai construir essa splash. Então por isso a gente vai criar uma pastinha aqui chamada módulos. E a gente vai criar uma pasta agora chamada splash. E dentro da splash a gente vai criar um arquivo chamado splashpage.dart. Pronto. Isso aqui, galera, é um padrão que a gente utiliza, né? Que é um padrão para quem está acostumado também com o Flutter modular, né? O Flutter modular, ele utiliza essa questão de separação por módulos, né? Aqui a gente não vai chegar a utilizar o Flutter modular, mas é uma estruturação como se diz, né, de projeto muito legal de ser feita, mesmo se você não utiliza o Flutter modular, né, mas você modularizar a sua aplicação é muito importante, e isso faz com que essa aplicação se torne escalável, reutilizável e com a manutenção daquele jeito. Então, beleza, bora lá. Então, agora a gente vai entrar num consenso aqui. Olhando lá para nossa tela de splash, vocês veem que essa tela de splash, ela tem algum estado? Ou seja, o que seria estado, Gabu? Por exemplo, ela depende de alguma chamada de um back-end, ela depende de alguma chamada de um banco de dados, ela depende de algum terceiro para ela existir? Não. Ela só precisa dela e das imagens. Ah, beleza. Então a gente vai precisar de criar o quê? Uma splash page com tipo stateless, ou seja, ela não vai ter estado. Então a gente vai chamar aqui o stateless. Quando você já instala o plugin, né, do Flutter no VS Code, a gente tem que se escreve st aparece Stateful Builder, Stateful Widget, Stateless Widget e String Builder. A gente vai utilizar o Stateless Widget. E a gente vai dar o nome aqui de Splash Page. Pronto, e aqui a gente tem que dar o import do material, né? Então a gente dá um command ponto ou um control ponto para a gente dar um import. Então aqui a gente já tem a nossa tela no jeito. Agora, beleza. Para a gente começar a criar nossa tela, a gente vai precisar de fazer uma coisa muito importante, que é o que? Chamar o scaffold. O scaffold sempre vai ter nas nossas telas, porque é o nosso esqueleto da nossa aplicação. Então a gente colocou o scaffold aqui no nosso código. Deixa eu deixar só código aqui para a gente ficar focado. E aí agora a gente vai começar a construir a nossa tela da Splash. A nossa tela da Splash, ela tem um background chamado background, né? A cor chama background, então é colors.background.
e ela tem aquelas imagens lá, né? Aquelas duas imagens, aonde a gente vai ter um body. Só que aquelas duas imagens, a gente vai ter que colocar uma em cima da outra, né? Porque se você for olhar, deixa eu mostrar para vocês para ficar mais claro, né? A gente tem aqui, ó, a imagem de união e a imagem da logo. A gente vai pegar essa logo e vai colocar no centro dessa união. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar um widget muito legal, tá? Que é um widget chamado stack. O stack vem de quê? De pilha. E pilha vem o quê? Empilhar. O que é empilhar? Né? Você pega uma coisa e coloca em cima da outra. Por exemplo, se eu colocar 3 itens aqui, ó. Olha a minha mão aqui, ó. 3 itens. Eu estou empilhando, né? A tampa da câmera é o primeiro item, aqui a minha mão direita é o segundo item e a minha mão esquerda é o terceiro item. Toda vez que eu vou colocar um item novo, eu coloco por cima, né? Então, esse conceito de colocar o item por cima, a gente vai ter que colocar a imagem da união por atrás, né? Aqui atrás, então ela vai ficar atrás, então a união vai ficar aqui, ó, atrás, e na frente da união, a gente vai colocar a logo do nosso aplicativo. Por exemplo, aqui atrás, né? E aqui a logo. Então, para isso, a gente vai utilizar o conceito de stack. Então, a gente vai utilizar um widget aqui no Flutter que chama stack para a gente fazer isso. Então, a gente vai chamar aqui, ó, stack. O stack ele vai receber uma lista de children, né? Por quê? A gente vai querer colocar vários filhos empilhados. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai colocar agora o primeiro, a união. Para a gente chamar uma imagem no Flutter, é muito simples, gente. Flutter é muito delicinha. É muito simples. Você chama image.asset. Por quê? Por que asset? Porque nosso arquivo não está dentro de assets/images. Então, a gente está pegando uma imagem do asset, né? Então, faz todo sentido chamar image.asset. E a gente vai chamar aqui o app_images. E a gente vai chamar aqui a imagem da união. E a gente vai fazer a mesma coisa para pegar a imagem da logo full. Pronto. E aí aqui a gente vai agora pegar o nosso aplicativo. Vamos abrir aqui o nosso emulador, nosso emulator. Deixa eu abrir aqui o nosso emulador. Deixa eu puxar aqui o meu emulador para o lado. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. Eu vou ter que sair da tela, né? Senão não vai ficar legal. Tá na hora que a gente começar a buildar. Eu saio da tela aqui para vocês. Pronto. Eu posso dar uma diminuída aqui também. E aí eu fico junto aqui com vocês. Beleza. Então, a gente ficou aqui junto com o nosso código aqui. A nossa tela está aqui aparecendo do lado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a nossa splash e vamos pedir para renderizar a nossa splash. Se a gente olhar aqui, ó, o nosso aplicativo main, ele vai ter um monte de coisa pronta aqui. Mas a gente vai apagar tudo isso aqui para baixo. Vamos tirar todos os comentários aqui. Vamos tirar todos os comentários. E vamos deixar só, né? Vamos trocar o nome aqui agora. Deixa a gente só dar uma revisada, né? Porque na aula anterior eu expliquei para vocês sobre como isso aqui funciona. Lembrar de se hidratar é sempre importante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu gosto de ficar maior. E aí, toque, galera. Aí é o seguinte, aqui o que a gente vai fazer, ó? Aqui eu tinha comentado com vocês na última aula sobre a função main, que é a função principal que toda vez no Dart vai ter, que a gente tem que chamar a função wrap, que vai chamar aqui a nossa função myApp. Vamos renomear isso aqui para appWidget, para a gente seguir o padrão lá do Flutter modular, caso alguém queira utilizar depois no futuro. Então a gente vai chamar isso aqui de appWidget. E o appWidget vai ter aqui o título, né? O título a gente sabe que nosso app chama Payflow. E aqui a gente tem que chamar a nossa home page. Então a gente vai chamar aqui a nossa splash page no primeiro momento. A gente não criou a nossa home, a gente não foi para a questão de navegação por rotas, nada disso ainda. Então a gente vai criar o nosso tema e vamos colocar o nosso tema aqui como nosso primeiro swatch. Vamos chamar aqui a nossa appcolors.primary. Vamos colocar aqui a nossa... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu chamar aqui color. É porque quando você cria esse primeiro swatch, você tem que criar ele como material, né? E aí a gente pode chamar aqui, ó. A gente tem aqui algumas outras opções de cola pra gente colocar. Deixa eu só pegar aqui, ó. Primary color. E a gente vai colocar aqui a nossa primary color. appcolors.primary.
Pronto, que é a nossa cor primária, para a gente já deixar o tema da nossa aplicação com a nossa cor primária do nosso aplicativo. Então aqui a gente já tem tudo no jeito para a gente fazer o nosso primeiro build. Então a gente vai vir aqui no VS Code, vamos clicar em Create a Launch JSON, para ele já deixar as configurações sempre pronto para a gente ter o play aqui. E aí agora é só esperar o build acontecer. Deixa eu só ligar minha câmera de novo aqui. Ela tem mania, né, de desligar a cada 30 minutos. Aí a cada 30 minutos eu tenho que dar um toque na tela ali para eu ter o feedback. E beleza, agora vamos esperar o build na nossa aplicação. Enquanto faz o build, vamos olhar lá para o nosso Notion, né? O nosso Notion fala aqui, ó, a gente vai estar agora criando o nosso splash e adenando a imagem de logo. E é beleza, vamos esperar o build aqui acontecer. E aí, a gente já pode até ver um pouquinho de spoiler já, né? Que a próxima tela a gente criar é essa tela aqui, que é a tela de login, né? E aí a gente vai colocar o botão e aí a gente finaliza o nosso app, né, criando a estrutura base da home. Que é só criar, né, a home page aqui, para quando clicar no entrar, a gente vir para essa tela. E aí depois, né, a gente tem que manipular tudo isso aqui. Mas beleza, aqui a gente vai criar essa tela, depois criar essa tela aqui, e a gente já vai estar no jeito com o nosso aplicativo com duas telas já logo na segunda aula. Então a gente colocou o nosso Payflow aqui, ó, podemos ver que ele não ficou legal, né? Ele ficou muito estranho, mas já está renderizando. Porque é o seguinte, a gente vai ter que centralizar essa imagem. Então a gente vai utilizar um widget aqui chamado Wrap Center. A gente vai dar um Command S. Tá vendo que agora isso aqui já veio para o centro. E a gente vai colocar um centro nisso aqui também, para ficar as duas imagens no centro. Pronto, já estamos aqui com a nossa splash pronta, galera. A gente fez a splash do nosso aplicativo com o quê? Deixa eu contar as linhas aqui. Não, pera aí, galera. Deixa eu contar. Ó. Com 20 linhas, a splash do nosso aplicativo já está pronto. Claro, né, que a gente teve que fazer algumas coisas antes, né? A gente configurou ali os temas, as cores e tal. Por isso que eu falei, galera, é interessante não, é importantíssimo, falar sério agora, ó. É importantíssimo vocês criarem o tema da sua aplicação antes. Eu não consigo falar sério, né, galera? Então é o seguinte, ó, é importante sempre criar o tema antes para você não ficar toda hora indo e voltar, agora configura cor, agora configura tal coisa. Não, já deixa pronto e aí só vai criando a sua aplicação. Claro que às vezes se a sua aplicação for muito grande, às vezes não dá para fazer tudo isso. Mas você cria um módulo, né, configura as cores do módulo todo, aí você começa a criar. Sempre vai criando a cor, configura a cor, estilos, negócio tudo meio chato assim, entre aspas, que aí depois você fica feliz só codando no Flutter lá, fazendo o que vocês gostam mais de fazer, que é codar e ver o resultado final ali na tela. Beleza, então aqui a gente já criou a nossa splash. Então a gente pode ir lá no nosso Notion. Notion. Como é que é a pronúncia? É Notion. E agora eu tô falando tudo errado. Criando splash page, add imagem da logo. Pronto. Agora a gente vai criar a nossa login page e aí depois a gente vai criar, né, a nossa estrutura base da home page. Então vamos lá, criando a login page. É a mesma ideia. Aqui, ó. Eu sei que alguns gente podem falar o teste está quebrando. A gente pode deletar esse teste aqui no primeiro momento. Podemos inibir ele. Não tem problema, não vai nos afetar, não. A gente pode deixar isso de lado. E aí, testes. Deixa eu só falar. É o seguinte, é porque testes é algo que a gente é muito importante, né? Mas no escopo, no momento a gente não iria conseguir implementar os testes e conseguir passar isso para vocês da melhor maneira, né? Mas testes é sempre importante e quem sabe aí no futuro a gente traz algo só específico de teste para vocês. Então fica aí no ar. Beleza, então vamos criar aqui módulos e vamos criar um módulo aqui de login. E aí o login também vai ser a mesma pegada, vai ter um login page.dart. E aí só que o login, se a gente for olhar, o que a gente precisa ver no login? Ó? Ele vai ter um container aqui, vai ter a foto, vai ter essa logo aqui, vai ter esses ícones aqui que a gente não vai colocar ele agora. Porque você lembra que a gente falou de animações, que a gente está focado em animações? Então, por conta das animações, a gente vai deixar isso aqui para as próximas aulas, onde a gente vai ver muita coisa de animação legal acontecendo nessa tela. E aí, a gente tem aqui a gente tem também um título e a gente tem um botão. Só que quando a gente clicar nesse botão aqui, a gente vai clicar, vai fazer uma chamada na Google, então vai ter que fazer algum load, alguma coisa. Então, essa tela da Splash vai ser uma tela... Desculpa. Vai ser uma tela que
que a gente vai ter que gerenciar o estado. Então a gente vai criar a login page como stateful, porque tem que gerenciar o estado da resposta da Google aqui, né? Se a resposta da Google der alguma coisa errada, a gente precisa estar gerenciando esse estado. Então aqui a gente vai criar o nosso login page. Então vamos criar aqui, ó, stateful widget, login page, Vamos colocar o material e pronto. Como de costume, né? Todas as páginas que a gente cria na nossa aplicação, a gente sempre vai chamar o scaffold. O scaffold aqui, ele vai ter um background, né? O background lá, appcolors.background. E a gente vai ter o body, que é onde a gente vai colocar todos os contextos da nossa aplicação. Olhando para a nossa aplicação, a gente pode fazer ela de vários jeitos. A gente pode fazer isso aqui como uma column, por exemplo, esse item aqui como uma column, né? Só que vamos fazer só column aqui não vai dar muito certo, né? Porque a gente tem muita sobreposição de coisas. Então vamos considerar o body como stack da mesma forma e a gente vai posicionando esses itens aqui na tela. Então a gente vai considerar isso aqui como um stack e a gente vai empilhando os itens. Então o primeiro empilhar aqui tem que ser aquele container lá com a cor laranja. Então a gente vai ter que colocar aqui children, a gente vai colocar um container com a cor laranja. Então color, então a gente vai colocar aqui, ó, appcolors.primary. E aí aqui, se a gente olhar esse componente em relação ao tamanho da tela, por exemplo, essa tela aqui, a altura dela é 496. Não, peraí. A resolução dessa tela aqui é quanto? 812 e a altura desse container aqui é 316, né? A gente pode colocar isso aqui via porcentagem na nossa tela, porque independente do dispositivo, ele vai tentar ocupar o mesmo espaço ali. Então a gente vai criar uma variável aqui, ó, chamada size, e aí eu vou ensinar vocês como que a gente pega o tamanho da tela. Para pegar o tamanho da tela, a gente tem que chamar essa classe aqui, ó, mediaquery.off, passar o contexto.size, e aí ele vai pegar o contexto da nossa tela atual. Através do contexto, a gente pode fazer duas coisas legais. Size.widget, né, que é pegar a largura toda da tela, e um size.exit vezes 30% da tela. E a gente vai descobrir se esses 30% vai ser válido para a gente criar a nossa tela. Para a gente começar agora a ver nosso login, vamos tirar esse splash aqui, vamos colocar aqui login page. Porque aí a gente vê a nossa login page. Então já apareceu aqui o nosso container laranja. Olha como que é legal, né, as coisas no Plantr. A gente digitou, trocou duas linhas, já está aparecendo o resultado aqui na tela. Vamos colocar aqui uns 36%, que eu acho que vai ficar melhor. Pronto, então a gente já colocou o nosso container ali no fundo. Ele já ficou no fundo já default, sem a gente precisar de colocar nada na tela. Beleza. Colocamos o container, agora a gente vai entrar com essa imagem aqui, ó. Então para a gente adicionar a imagem, a gente já aprendeu, né? A gente chama image. A gente pode adicionar image.asset app images. O que? .person. Então a gente vai colocar essa imagem aqui na tela. Pronto. Só que essa imagem a gente vai ter que posicioná-la certinho aqui para ficar legal, né? Para isso a gente vai utilizar um componente diferente agora. A gente vai utilizar um componente chamado a gente pode utilizar o alignment ou a gente pode utilizar o positioned. O positioned ele tem várias posições. Por exemplo, ele tem a posição left, quero ficar 0 left e 0 high, para ele ficar no centro da nossa tela. Essa imagem ficou por cima, só que quando a gente usa o position, ele vai fazer, por exemplo, deixa eu tirar aqui, que eu quero ficar 10 right aqui só. Ah, tá, entendi. É porque a stack em si, ela não tá pegando o tamanho todo. Então, para isso, a gente pode vir aqui, colocar um container por cima de tudo e colocar a stack para assumir um size.widget e um exit aqui, né? Size.exit total. Então, pronto. Fazendo isso, a gente vai ter agora ela ocupando aqui o tamanho todo e vai aparecer a imagem aqui pra gente. Agora, com o position, com a imagem centralizada, a gente vai puxar essa imagem um pouquinho mais para cima, né? Então, a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar um topo aqui de, sei lá, 100 pixels. 100 pixels vai ser muito, né? A gente pode colocar, tipo, 20. Deixa eu colocar top 0 aqui para ver onde que ela tá pegando o topo. Deixa eu entender aqui.
O topo aqui não vai, no, aqui vai ficar legal, né? Só que a gente vai ter que mexer também no tamanho dessa imagem, porque essa imagem ela tá muito grande. Essa imagem ela é 208 por 373. Então a gente vai vir aqui e colocar o tamanho dessa imagem menor. 208 por 273. Pronto, agora com essa imagem menor, a gente vai conseguir fazer, né, esse distanciamento aqui, ó. Por exemplo, a gente quer colocar aqui 80. Vamos ver lá no Figma qual que é a distância aqui, ó. Do topo fica 37, né? Então vamos colocar aqui, ó, 40. Pronto, aí a gente já tem a nossa imagem igualzinha tá lá no Figma. Deixa eu ver se ficou certo aqui. Se tiver ficado certo, a gente vai trocar. Pronto. Voltou. Galerinha, deu só uma travada aí, desculpa aí. Mas voltamos. Deu tudo certo, estamos gravando ainda. Então, bora continuar aqui. Beleza, então aqui a gente está com a nossa imagem. Vamos ver se ela está certinha aqui. É 208 por 373, né? É 208 por 373. Isso, agora ficou o tamanho certinho. A largura e a altura. Show de bola. Então pronto, a gente colocou a nossa imagem aqui. E agora com essa imagem, a gente vai precisar também colocar... tá vendo que aqui em cima tem um retângulo que faz esse efeito. A gente vai precisar de adicionar ele ou fazer isso via container. E agora a gente precisa adicionar essa logo aqui embaixo, esse item e esse item. Mas vocês concordam que esses três itens aqui, a gente pode colocar esses três itens em uma coluna? Isso vai facilitar todo o processo, né? Então a gente vai criar uma coluna aqui agora. Embaixo aqui do Positioned, a gente vai criar uma coluna. E dentro dessa column, a gente vai adicionar esses itens. Aqui a gente tem uma imagem da mesma forma, né? Então, image.asset, app images.minilogo, logo mini. Vai renderizar, agora ele renderizou lá em cima, né? E aí, agora para a gente renderizar certo, a gente pode também colocar um alinhamento aqui nessa imagem, né? Para jogar esses itens aqui para baixo. A gente pode vir aqui, ó, colocar um wrap widget, ou senão a gente pode colocar um positioned aqui, ó, com a posição do bottom, para a gente pegar a distância que a gente quer ficar. E a gente vai colocando os itens, né, e vai subindo em relação ao bottom para fazer todos os nossos itens. Se a gente pegar o tamanho desse item aqui, né, até aqui embaixo, ele tá dando 300 do bottom. Vamos ver se 300 vai ficar legal. 300 vai ficar muito em cima, né? A gente vai ter que colocar aqui uns 100 pixels aqui. 200 pixels aqui do bottom. Já vai ficar legal. Pronto, então a gente colocou esse primeiro item. E vamos colocar um alinhamento centralizado, né? Para colocar um alinhamento numa coluna, você pode utilizar o main x alignment. Então, com isso, main x alignment.center. E a gente vai centralizar a nossa imagem. Então, a gente colocou aqui o main x align center. E também a gente tem que colocar o cross, né? Porque o cross é na horizontal. Que aí ele vai colocar o nosso componente no centro. Só que aí a gente pode ser que aqui ele está jogando o nosso componente para o lado. A gente vai colocar left 0 e right 0 para ele fazer esse alinhamento certinho. Então ele vai ficar sempre centralizado. Agora a gente colocou esse ícone e a gente tem que colocar agora o texto, né? Então a gente vai adicionar um texto. Como que a gente adiciona um texto, né? A gente chama a propriedade text. Bem de boa, né? Bem simples. A gente pode vir aqui no Figma, ó, copiar, copy as texts. Copiando esse texto a gente pode simplesmente colar ele aqui, ó. Deixa eu agora só indentar tudo certo aqui. Indentar, pronto. E agora a gente vai pegar o estilo desse texto. Como a gente já criou os estilos, fica muito fácil agora colocar os estilos, né? A gente vai pegar o estilo, o title home. Então a gente vai chamar aqui, ó, app text styles title home. Aí ele já vai renderizar aqui pra gente com o nome certinho, igual a gente vê. Organiza os seus boletos em um só lugar. Show de bola. Aí claro que a gente vai ter que ir mexendo nessa posição aqui, né? Até achar a posição certinha que vai ficar despassado ali. Aí depois a gente vai ter que colocar essa posição aqui via... A gente vai ter que colocar isso aqui, ó. Vai ser mais fácil. Por causa, baseado no tamanho de tela, né? Isso aqui vai mudar. Então se a gente não colocar fixo,
Se a gente colocar essas porcentagens fixas aqui, na hora que mudar de tela, a gente vai quebrar esse layout. E aí o texto, quando ele colocou o texto aqui, ele colocou o texto com pad de 70 de cada lado. Tá vendo que aqui ó, tem 70 e 70. Então a gente pode adicionar o pad também aqui, ó. Como é que a gente adiciona um pad? A gente dá um command ponto, ou a gente clica em cima do text e vai aparecer uma setinha, ó. E a gente clica aqui para adicionar um pad. A gente pode simplesmente adicionar um pad em todo lugar, ou a gente vai adicionar um pad only. O que é only? Ele vai dar posições left 70, né? Right 70. Então ele vai dar essas posições para a gente deixar do mesmo jeito que está lá. Organize os seus boletos em um só lugar. Só que tá vendo que esses boletos, eles estão com alinhamento central, né? Tá vendo que o só lugar fica central. O text também no Flutter, ele tem isso. Então a gente pode chamar aqui o text alignment e colocar center. Olha que legal, né, galera? O Flutter, ele tem essas várias coisas para nos ajudar no dia a dia. Então, o que a gente fez aqui até agora, né? A gente colocou a nossa coluna, pedimos para colocá-la centralizada com os itens, pedimos para centralizar os itens aqui na horizontal, né? Colocamos uma imagem da logo mini, colocamos agora o texto. E agora a gente vai ter que colocar só esse social login button aqui para a gente já ter a nossa tela, né, a nossa login aqui, a nossa tela pronta com o layout todo no jeito pra gente. Dá aquela hidratada, né? E bora lá pro código. Então colocamos aqui, tá aqui o nosso aplicativo no jeito, né? Organiza o seu código, estamos aqui organiza o seu código. Agora a gente precisa ver o espaçamento entre esse item e esse, que é 30 pixels, então a gente pode colocar um padding aqui também de topo 30. Topo 30, quando a gente faz isso aqui tem que ficar menor, né, para jogar o espaçamento para baixo. Deixa eu ver se ele fica tão perto assim, né? Ele fica mais ou menos uns 30. Então aqui pode ser um 0,8 para descer um pouquinho. 0,08. Isso. Só que aqui provavelmente a gente vai ter que mexer um pouquinho no tamanho, né? Por causa de entrar o botão aqui embaixo, porque as coisas estão muito espaçadas. Mas a gente pode dar uma diminuída um pouco no tamanho aqui, ó. Diminuir aqui para uns 300 pixels. Isso. Diminuir para 300 pixels e aí a gente pode colocar esse item aqui mais para cima para a gente ganhar espaço, né? É que a gente ganha espaço para colocar o botão. Deixa eu colocar aqui 18. Pronto. Então agora a gente tem um espaço aqui para colocar o nosso social login button. Então vamos lá no nosso Notion para ver o que a gente já fez. Ó, a gente já colocou a imagem da person, colocamos a mini logo, colocamos o title e agora a gente só precisa de colocar o social login button. Então beleza. Normalmente, né, a gente poderia criar esse botão aqui dentro, mas pelas coisas da boa prática do desenvolvimento, nós vamos criar aqui agora, dentro da nossa pastinha Chart, uma nova pastinha chamada Widgets. E aí dentro dessa pastinha a gente vai criar o nosso social login button. Por que a gente vai colocar dentro dessa pasta Chart? Porque se a gente quiser criar um outro login button depois da Apple ou qualquer outra coisa, a gente já tem tudo aqui certinho compartilhado para a gente utilizar. Então a gente pode vir aqui criar um social login. E aqui dentro a gente vai colocar o social login button. Aqui a gente não precisa, normalmente, né, eu falo da gente colocar a terminação widget toda vez que a gente criar um widget. Mas como a gente já está criando um botão, né, não precisa colocar button widget. Deixa só o button que a gente já sabe que é um botão. Então a gente termina com page sabendo que é page. Agora, se for um widget que não dá para identificar que é um widget, né, a gente sempre coloca a terminação widget. Então aqui a gente vai criar um stateless widget, né? Porque normalmente o widgets, botões, essas coisas a gente sempre cria ele como um stateless. A gente vai criar aqui um social login button. E aí com isso a gente vai dar aqui o nosso import material. Pronto. E agora a gente vai lá no nosso Figma e vamos ver o que precisa para criar. Olha, a gente precisa de colocar esse botão com uma borda em volta. Deixa eu chegar até perto que tinha aqui para ficar mais fácil. A gente precisa colocar esse botão, né, com a borda em volta, com essa logo e com essa fonte. Esse comportamento, né, é um comportamento bem parecido, né, se a gente utilizar um container. A gente pode utilizar um container aqui para fazer isso, porque o container ele nos dá a possibilidade de colocar a cor de fundo, que eu acho que é shape, né? Não é branco, é shape. E a cor aqui da borda para a gente colocar também, que é uma cor diferente. Se a gente olhar aqui, ó,
A cor da borda, ela é diferente do background também. Então, é stroke, né? A cor aqui. Então, beleza. Então, por isso, vamos utilizar um container. A gente já tem um container aqui. E dentro desse container, a gente vai colocar uma row. Por que uma row? Porque é um item depois do outro, né? Então, a gente vai colocar uma row aqui para colocar aquela imagem da Google. Então, image.asset da mesma forma. A gente vai chamar aqui as imagens que a gente colocou na nossa aplicação. App, ó, asset, app images.google. A gente vai colocar a Google aqui e vamos colocar o título, né? Text aqui. Entrar com Google. Deixa eu ver se está escrito isso mesmo. Entrar com Google. Aí a gente tem que pegar a fonte que está aqui, ó. É uma fonte Inter, fonte 15. Todos os botões a gente colocou como button, o estilo dele. Então a gente vai colocar aqui text theme, text style, text styles, ponto, button. Aí aqui tem várias cores, né? Aqui é uma cor, deixa eu só pegar aqui, é uma cor gray. Então é button gray. Pronto. Então aqui a gente já configurou tanto, né, a imagenzinha aqui do Google quanto entrar com o Google. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse botão que a gente fez e vamos colocar ele lá na nossa tela de login para a gente ver essa visualização. Então vamos colocar aqui embaixo social login button. Vamos ver como é que vai ficar. Entrou aqui, entrar com o Google certinho. E agora a gente tem que fazer o processo de espaçamento entre esses itens. A gente pode utilizar algumas coisas aqui bem legais. A gente pode colocar aqui, ou a gente utiliza o conceito de espaçar entre eles, ou a gente pode utilizar um widget aqui muito legal, que eu gosto muito da gente utilizar para ter o efeito aqui, que a gente utilizar o widget expanded. Então a gente pode chamar aqui, ó, um expanded nesse texto. E podemos chamar um expanded nessa imagem. Isso. Só que aí a gente tem que limitar, né, a altura aqui desse botão. Porque senão ele está dando expanded, ele vai expandir tudo, para tudo quanto é lugar. Aí vai quebrar o nosso layout. Então a gente pode pegar a altura aqui e colocar 56. A largura, normalmente eu não gosto, não é bom colocar por causa de telefone, de tamanho de telefone, isso pode ter problema. Mas colocar, né, a questão da altura não tem problema que não varia tanto, mas a largura ela tende a variar mais, né? Então é legal a gente não colocar a largura, mas sim colocar a altura. Então, nosso botão tá tomando forma, né? Então, ó, ficou nosso botão aqui. E agora, para o nosso botão ficar legal, né? Ficar do jeito que a gente espera, a gente vai ter que fazer alguns add-ons aqui no nosso projeto. Que a gente vai ter que colocar um decoration. Todo container tem a possibilidade de decoration. E o decoration a gente precisa chamar um box decoration. O que é esse box decoration? É uma caixa, né? Para você decorar do jeito que você quiser. Por exemplo, ele tem um background aqui, ó. E tem uma cor. Que a gente vai chamar lá do app colors para colocar a cor shape, né? Com a cor um pouquinho mais clarinha. Tá vendo que agora dá pra gente visualizar que tem um botão ali. E aí com essa cor shape a gente vai ter que configurar algumas coisas. Que a gente vai ter que configurar um border radius, né? Porque ele é um pouquinho redondo, a borda. Então, se a gente olhar aqui, ó. Ele tem uma borda de 5 pixels aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar minha tela aqui. Ele tem uma borda aqui de 5 pixels. E aí com essa borda a gente vai ter que colocar aqui também. Então, border radius ponto circular ponto 5. Olha como que é fácil no Flutter, né? Até a questão de borda, tudo, o Flutter deixa isso bem fácil pra gente. E agora a gente precisa colocar a cor da borda. Para colocar uma borda no Flutter é bem fácil. Você pode simplesmente chamar border ponto from border side e a gente vai colocar o border side aqui para colocar a cor. Então a gente vai chamar appcolors.stroke. Aí, ó, a gente já tem a cor igualzinha. Agora, para a gente chegar no resultado totalmente esperado, né, a gente vai ter que fazer simplesmente algumas manipulações aqui. Esse negócio fica mais no cantinho para cá. Então, a gente pode colocar um flex 1 aqui e aumentar o flex desse texto. Colocar um flex tipo 4. Só que quando eu coloco isso, esse texto vai ficar aqui no canto, né? E aí a gente pode fazer algumas coisas. Que é colocar esse texto dentro de uma outra row, né? E centralizar essa row aqui, ó. Main Axis Alignment.
E aí a gente vai centralizar o entrar com o Google. Só que quando a gente faz isso, né, esse centralizar ele não ficou tão legal. E aí a gente pode colocar aqui embaixo um outro expanded, aqui, ó, fora do fora aqui da row, dentro da row ainda a gente vai colocar mais um expanded para equilibrar o espaço lá no final. Então, expanded container. Pronto. E aí agora a gente já tem o nosso botão certinho, né? O nosso Google, o nosso entrar com o Google, beleza, do jeito que a gente esperava. Então ele tá aqui, ó, tem esse botão, ele fica no centro entre essa linha e essa linha, né? Então, eu acho que até tava certo, viu? Se a gente tirar esse expanded aqui, ó, a gente vai perceber que ele tá no centro, porque ainda falta essa barrinha aqui pra gente colocar. E aí, para colocar a barrinha, né, pra gente finalizar agora o nosso layout, a gente vai ter que vir aqui dentro desse shield e colocar uma row. Uma row. E aí dentro dessa row a gente vai criar um container aqui, ó. Container. Com a altura do botão, né, a altura 56, com uma largura de 1 pixel. E a gente vai colocar a cor aqui, ó. A cor é um appcolors.stroke. E aí vai representar, vai agora no cantinho aqui ele representou. Só que aí a gente vai colocar para isso ficar centralizado, para ele criar um espaçamento entre os itens, né? Ou ele pode criar um espaçamento entre os itens, ou ele pode centralizar, né? Os itens, aonde a gente pode colocar um espaçamento aqui na mão, um size box com um widget, e a gente pode pegar esse espaçamento aqui, ó, vendo que desse item até esse tem 16 pixels, então a gente pode colocar um espaçamento aqui de 16. Pronto, a gente colocou esse espaçamento de 16 e colocamos aqui o nosso botão da Google. Agora a gente precisa, né, diminuir esse botão lá na nossa tela, colocando um padding para ele ficar igualzinho, tá, no nosso layout. Então a gente vai vir aqui, adicionar um padding, ó, vamos adicionar aqui um padding, e a gente vai colocar only da mesma forma, que a gente quer colocar aqui, ó, no left, a gente quer colocar o mesmo tamanho que está lá no design. O design está colocando um espaçamento de 40. Então a gente vai colocar 40, right 40. E aí do topo, ele também vai ter que ter um espaçamento aqui de 40 pixels. Pronto, então aqui a gente tem o nosso botão no jeito. Aí aqui a gente vai ter que dar uma diminuída, né? Jogar esses itens para baixo. 0,5. Pronto, a gente jogou todos os itens para baixo. Colocamos aqui o nosso organista ceboleto e já colocamos aqui o nosso botão de entrar com Google. E aí, quando a gente faz isso, a gente precisa agora colocar um clique nesse botão, né, para a gente conseguir, para ele ser clicável, para ele ser utilizável, né? A gente criou um botão, mas não colocou nenhuma funcionalidade. E eu fiquei aparecendo aqui, não mostrei o resultado para vocês, né? Então, organize aqui seus boletos em um só lugar. Você clica aqui, tá no jeito. E aqui a gente vai criar um final void callback, né? E vamos chamar aqui de onTap, para fazer o onTap do nosso aplicativo. E a gente vai colocar aqui required, né? Como a gente está trabalhando com no safety, a gente tem que colocar required aqui, para não deixar a nossa função ser null. E aí, em cima do nosso container, a gente vai adicionar um widget chamado inkwell, aonde a gente vai colocar o nosso onTap. Esse inkwell é um widget para você colocar... deixa eu pôr isso aqui na tela para explicar para vocês. Então, o que a gente fez aqui, ó? A gente tem a nossa classe, né? Onde a gente criou uma função, uma função chamada void callback, que vai vir dentro dessa variável onTap. E aí, para a gente colocar um clique no nosso botão, a gente utilizou o recurso do inkwell, onde a gente pode passar esse onTap. E agora, aqui na nossa tela, a gente vai estar esperando esse onTap, ó. OnTap. Então, se a gente ficar esperando esse onTap, a gente pode colocar um print aqui, ó. Clicou e pegar no nosso terminal para ver que está funcionando a nossa aplicação. Deixa eu dar um print com um build completo aqui. Deixa eu sair da tela para mostrar para vocês. Ó, vou clicar. Clicou. Então, quer dizer que o nosso aplicativo está funcionando, o nosso botão está funcionando, e agora a gente pode partir para o último step da nossa aplicação, né? A gente já criou os botões, já está tudo no jeito. A gente pode olhar aqui no Figma, criando o login page, criamos social botão e criamos uma estrutura base da home page. O que é a estrutura base da home page, né? É a gente vir aqui, criar um módulo para home, né? E criar
um arquivo aqui chamado homepage.dart. E aí, só para critério da gente ver se vai estar tudo funcionando, né? A gente vai criar um stateless aqui chamado homepage. Vamos clicar aqui no material e aí a gente vai colocar aqui um scaffold, simplesmente com a app bar aqui e um título chamado homepage, para a gente ver se tem todas as telas, né, bases aqui do nosso app. Claro que faltam algumas telas ainda para a gente terminar de criar, né? Aí a gente vai ver agora se vai estar tudo funcionando. Então vamos colocar aqui a homepage e a gente vai ter a estrutura base da homepage e da login page já no jeito. Então se a gente colocar aqui, ó, se a gente vir em home, se a gente vir aqui em main e trocar agora para homepage, né? A gente vai ver que a gente vai ter todas as nossas páginas já buildando. Ó, homepage, a gente pode colocar homepage, splash page. E a gente já pode ter aqui a nossa login page. Então agora a gente já tem basicamente as primeiras telas, né? A primeira tela já tá, as primeiras e segunda telas já tá pronta e a gente já tem agora a tela home, né? Para a gente construir. E aí, construir na próxima aula. Então aqui a gente vai ter que criar a estrutura base da nossa homepage. Deixa eu só ligar a câmera de novo. E aí estamos no jeito para a gente já finalizar a nossa aula. Então temos uma aulinha aí de quase 1h30, né? Foi bem massa, né? A gente viu várias coisas dentro dessa aula. E aqui a gente revisando tudo que a gente viu na aula, né? A gente viu sobre a questão do Figma, né? De como extrair os dados. A gente aprendeu a criar o tema da nossa aplicação. Eu deixei várias coisas documentadas para facilitar o desenvolvimento de vocês também. E deixa eu ver mais o que aqui. A gente viu sobre a arquitetura do projeto, né? Eu expliquei para vocês sobre que a gente vai utilizar o Weather Notify, a gente vai utilizar o MVC para criar a arquitetura do nosso projeto. Criamos a Splash, já adicionamos a imagem de logo, criamos a login page, já criamos a imagem da person, mini logo, title, social, login button e criamos a estrutura base ali da homepage, né, para a gente começar a ver as coisas na próxima aula. Então nessa aula foi tudo isso. E o que você aprendeu, né? Você aprendeu a colocar cor no seu aplicativo, colocar a imagem no seu aplicativo, exibir a imagem, carregar as imagens lá, carregar os temas, aprendeu a colocar o package do Google Fonts. Você já aprendeu muita coisa legal, né? E já criamos 2 telas já na segunda aula, já vimos 2 telas e já vimos vários conteúdos aqui nessa aula. Então tá sendo muito legal produzir esse conteúdo para vocês. Então, vamos o que você aprendeu e agora que é a hora, ó, comemorar, galera, comemorar. Chegamos aqui em mais uma aula do NLW, estamos na segunda aula e a segunda aula já recheada de assunto, já estamos já com 2 telas e já começa na terceira tela. Então olha o quanto que o Flutter é legal e o quanto que a gente consegue produzir coisas incríveis com o Flutter, com pouca linha de código, com pouco tempo aqui a gente já tá com a aplicação já rodando com 3 telas, né? Então olha que legal, olha o quanto que é interessante essa tecnologia, né? Então venha também todo mundo aí pro time Flutter, né? Porque Flutter tá bombando, galera. Eu tô curtindo muito produzir esse conteúdo para vocês. E agora, o que a gente vai ver nas aulas de amanhã? Nas aulas de amanhã a gente já vai ver conexão com Firebase, já vamos fazer o login social acontecer e aí já vamos começar a criar a nossa homepage, né? As nossas estruturas ali, todas da nossa homepage. E aí, recheado com tudo isso, na terceira aula a gente já vai ver uma tipo de animação que eu vou dizer para vocês e já vou dar o spoiler agora. A gente vai aprender a Perdi o hype, né? Pera aí. Ó, a gente vai aprender a utilizar uma aplicação, uma animação muito, mas muito legal e muito simples de aplicar no código. E essa aplicação, e essa animação que se chama Hero. A gente vai aprender já na terceira aula a utilizar o Hero e vocês vão ver o quão legal que vai ser a nossa animação e o outro nível que vai ficar o nosso código. Então vai ser muito massa a próxima aula também. A primeira aula foi muito legal, a segunda aula está sendo muito legal e antes de mais nada, né, finalizamos aqui a aula de amanhã, mas tem uma coisa. Para eu te falar o código do desafio, você tem que fazer uma coisa antes. Abrir agora o seu Google Agenda, o seu calendário ou um post-it e vai escrever nesse post-it aí falando o seguinte: olha, 19 horas, live na Twitch do Gabu Dev.
falando sobre o NW Together, tirando dúvidas. Então anotem isso para vocês não esquecerem sobre a live, que vai ser muito legal estar lá com vocês nessa live, que a gente vai estar produzindo muitos conteúdos. Então vai ser muito legal. Então a live de hoje já foi muito sensacional. A gente deu para conversar, tirar várias dúvidas e a gente vai estar em mais lives aí para a gente estar produzindo. Então aproveitem essas lives para a gente estar juntos ali, caminhando juntos as lives, a comunidade no Discord, galera. Continuem lá no Discord, tirando as suas dúvidas, postando as suas dúvidas, postando um print, sempre se interagindo, criando conexão, porque o networking é tudo pra gente criar a nossa aplicação, pra gente criar o nosso projeto. Para criar nossas coisas a gente precisa de pessoas, e as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, depois de tudo isso, se você tiver anotado, eu tô confiando que você anotou aí no seu Google Agenda que vai ter live 19 horas, e a gente vai agora mostrar o código do desafio de hoje para vocês. O código de desafio de hoje é a unidade, hashtag unidade, anotem isso aí. Unidade é uma ação coletiva, né, que tende com um único objetivo, a um único objetivo. Então por isso que eu falei que a quantidade, as pessoas que fazem o aplicativo, entendeu? É a união das pessoas que criam grandes projetos, as pessoas que criam grandes resoluções, grandes soluções. Então a gente precisa estar em time para a gente conseguir fazer coisas grandes. A gente sozinho a gente não consegue fazer coisas grandes. Então por isso que essa unidade é muito legal, né? Esse processo de união. A união, integração e cooperação. Na unidade não significa que todos se tornem iguais, que as diferenças desaparecem, mas significa que cada um soma com o grupo ao caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito, os demais, né? Então, para chegar no nosso objetivo, que é sempre o próximo nível. Então, a questão de a gente ter a unidade faz com que a gente se junte, né? A gente faça essa união para todo mundo chegar junto ao próximo nível, para todo mundo se ajudar, né? Porque a gente só chega lá no próximo nível também se ajudando, se comunicando, porque isso acelera muito o nosso desenvolvimento, né? O nosso conhecimento, quando ele é compartilhado com outras pessoas e também absorvido de outras pessoas, a gente consegue aprender muito mais rápido. Então, código aqui e finalizando a nossa aula, né? Participe da comunidade para tirar dúvidas. Entre lá no Discord, manda mensagem no Discord lá para a gente se comunicando. E não se esqueça da live na Twitch, galera. E também, né? Não se esqueça das redes sociais aí do Gabu Dev para você se interagir lá no LinkedIn, no Instagram, no YouTube também. Entra lá no YouTube, tem vários conteúdos de Flutter lá para vocês também, para vocês irem aprimorando depois do NLW. Então, galerinha, espero vocês até a próxima aula. Espero vocês até a próxima aula. E para todos aqueles, né, que a gente garantiu aqui, que eu vou esperar vocês na live. Então, nem vou falar a próxima aula, eu espero vocês já na live agora. Espero vocês na próxima live, que vai ser muito legal tirar essas dúvidas e se interagir com vocês. Então, valeu, galerinha!